Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às aulas da disciplina de Microbiologia de Alimentos. Hoje o tema da nossa aula são os fatores que afetam o desenvolvimento microbiano em alimentos. Ou seja, o que é que favorece ou não o crescimento, a reprodução dos micro-organismos nos produtos alimentícios. É o que eu vou mostrar aqui para vocês, cada um desses fatores. A gente sabe que são muitos os fatores, que favorecem o desenvolvimento microbiano nos alimentos. E aí, por esse motivo, esses fatores foram divididos, pessoal, em dois grupos. Os chamados fatores intrínsecos, que são os fatores, ou características relacionadas ao alimento. Então, são características do próprio alimento que vão favorecer ou dificultar o desenvolvimento dos micro-organismos neles próprios. E aí nós temos 5 principais fatores intrínsecos. Temos a atividade de água, temos o pH, o potencial de oxirredução, a composição do alimento e a presença dos fatores antimicrobianos naturais. E esses fatores também são chamados fatores extrínsecos, que são características relacionadas ao ambiente o qual o alimento está sendo manipulado. E aí nós destacamos, pessoal, principalmente 2 fatores extrínsecos, que é a umidade e a temperatura, principalmente esses 2 aqui, que também podem favorecer ou não o desenvolvimento microbiano nos alimentos. E aí nós vamos ver cada um desses fatores, começando com a atividade de água. A atividade de água, pessoal, ela é entendida como o teor de água livre presente nos alimentos. Então, nos alimentos, nós temos 2 tipos de água. Nós temos a água livre e a água combinada. Essa água combinada é quando está ligada aos outros nutrientes. Então fica mais difícil dos micro-organismos utilizarem ela. Já a água livre, que é o que determina a atividade de água de um produto, é a água que está disponível para os micro-organismos utilizarem e conseguirem se desenvolver no produto. E aí tem uma faixa de atividade de água que todo alimento apresenta, que varia de 0 a 1. E aí, quanto mais próximo do 1, significa que no alimento tem mais água livre. E significa que esse alimento está mais propício ao desenvolvimento de micro-organismos. E aí, pessoal, caso esses esse alimento, na verdade, tenha uma quantidade boa de atividade de água, tanto vai favorecer o crescimento microbiano, quanto a deterioração química, principalmente pela presença de enzimas, que também são favorecidas com uma atividade de água alta. Ok? E aí, essa atividade de água está relacionada diretamente com a conservação do produto alimentício. Quanto maior a atividade de água, menor a durabilidade do produto. Para amenizar esse efeito, pessoal, existem alguns métodos para reduzir a atividade de água dos alimentos.
que podem ser aplicados nos mesmos. Por exemplo, a adição de sais e de açúcar, que tem a função de absorver a água presente no produto, consequentemente diminuindo sua atividade de água. A desidratação, que é um tipo de secagem, utilizando equipamentos. E o próprio congelamento também tem essa função de diminuir a atividade de água do produto. Certo? E aí os micro-organismos, eles têm um valor mínimo, máximo e ótimo de atividade de água para se multiplicar nos produtos alimentícios. Certo? Então, é difícil controlar a ação deles devido a essa faixa etária aí que cada um apresenta. Né? Faixa etária não, né? Faixa de atividade de água que os micro-organismos apresentam para se desenvolver no produto. E aí, em relação aos grupos principais de micro-organismos, né, que se desenvolvem nos alimentos, nós destacamos aqui principalmente as bactérias e os fungos. Em relação à atividade de água, as bactérias elas exigem uma atividade de água bem maior para se desenvolver no produto do que os fungos. Certo? E aqui uma tabela com os valores das atividades de água de alguns produtos alimentícios. E percebam que de cima para baixo essa atividade de água ela vai diminuindo. E aí tem relação direta, pessoal, com a conservação desses produtos. Então esses produtos aqui, né, do topo dessa tabela apresentam uma durabilidade menor do que os que estão mais abaixo, devido justamente o valor de atividade de água desses produtos ser bem maior, né, bem próximo aqui do máximo, né, que é 1. Então esses produtos aqui têm a fama de serem produtos altamente perecíveis, ou seja, se deteriorarem facilmente. O segundo fator intrínseco relacionado ao alimento que favorece, né, ou o crescimento, a sobrevivência e até mesmo a destruição dos micro-organismos que estão nele presentes é o pH, que tem relação principalmente com a acidez do produto. Então, nós temos a faixa de pH, que é de 0 a 14. No meio aqui nós temos o valor 7, né, que nós chamamos de neutro. E os micro-organismos dão preferência principalmente quando o pH está próximo da neutralidade, levando em consideração somente essa faixa aqui de 0 a 7. Que é a faixa de acidez dos produtos alimentícios. Então, quanto mais próximo do 0, mais ácido é o produto. Quanto mais próximo do 7, menos ácido é o produto. Então, os micro-organismos gostam dessa faixa aqui, mais próximo do 7, ou seja, da neutralidade. É onde eles se desenvolvem melhor. Quanto mais baixo o pH, ou seja, mais próximo do 0, mais ácido é o produto. E aí essa acidez alta vai dificultar a ação dos micro-organismos nos alimentos. Certo? E aí, pessoal, os micro-organismos, na verdade os alimentos, eles são classificados de acordo com essa faixa de pH. Então, mais uma vez eu vou colocar aqui, de 0 a 7, né, que é a faixa de acidez. Acima de 7 já é produto básico. Então, de 0 a 7. Nós temos aqui um ponto central, que é o 4,5. pH 4,5. Certo? E aí, para classificar os alimentos de acordo com a acidez, nós temos que entre 4, né, que é outro ponto aqui de referência, entre 4 e 4,5, essa faixa aqui, os alimentos que apresentam esse pH entre 4 e 4,5 são classificados como alimentos ácidos. O alimento que apresentar pH menor que 4, ou seja, nessa faixa aqui,
eles são chamados alimentos muito ácidos. E os alimentos que apresentaram pH acima de 4,5, nessa faixa aqui, são chamados de alimentos pouco ácidos. Certo? Aqui, em relação aos micro-organismos, né? Também as faixas de acidez, pH maior que 4, favorece principalmente a ação dos micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Os alimentos com pH entre 4 e 4,5 favorece o crescimento de leveduras e bolores, né, que é o grupo dos fungos, das bactérias láticas e algumas espécies de bacilos, né, que é um outro tipo de bactéria também comum nos alimentos. Já os alimentos muito ácidos, ou seja, um pH menor que 4, favorece o desenvolvimento principalmente do grupo dos fungos, né, os bolores e leveduras. Aqui o valor do pH, né, de alguns produtos alimentícios. Aí dá para ter uma ideia aqui onde é que os micro-organismos, né, vão ter maior facilidade de se desenvolver ou não. Por exemplo, nessa faixa aqui de 6,8 a 7 é onde os micro-organismos se desenvolvem melhor. Por quê? Porque está próximo da neutralidade. Certo? Então, o ideal, assim, é a característica própria do alimento, né, que ele apresenta. Então, o pH, quanto mais baixo o pH, maior a durabilidade desse produto. O terceiro fator intrínseco, pessoal, é o potencial de oxirredução, que está relacionado com a presença de oxigênio no produto. Por exemplo, se eu tenho um pedaço de carne e eu pego esse pedaço de carne e faço a moagem dela, né? Transformo ela na carne moída, carne processada. Consequentemente, a presença de oxigênio na carne moída vai ser bem maior. Por quê? Porque esse processo de moer a carne é como se estivesse incorporando, né? Jogando o oxigênio dentro dela. E aí, consequentemente, quem vai ter a maior durabilidade? A carne inteira. A carne moída ela vai baixar a sua durabilidade, né, o seu tempo de validade, porque ela vai ser processada e vai ser incorporado oxigênio dentro dela. E aí os micro-organismos, né, também necessitam de oxigênio, ele é um ser vivo. E aí nós temos os principais tipos de micro-organismos, né, como eles são classificados de acordo com essa capacidade de utilizar o oxigênio para se reproduzir. E aí nós temos os micro-organismos chamados aeróbios, que eles têm a capacidade maior de se desenvolver em produtos que apresentam, né, que há a presença de oxigênio. Na presença de oxigênio, favorece o grupo dos micro-organismos aeróbios, certo? E nós temos os micro-organismos denominados anaeróbios, que se desenvolvem melhor na ausência de oxigênio. São chamados anaeróbios, certo? Na ausência de oxigênio. E nós temos ainda, pessoal, os micro-organismos facultativos. Vejam como é difícil controlar a ação dos micro-organismos nos alimentos. Os facultativos tanto se desenvolvem na presença quanto na ausência de oxigênio, certo? São os chamados facultativos. Se eu ver aeróbios facultativos, o que é que significa? Significa que ele se desenvolve melhor na presença de oxigênio, mas também consegue se desenvolver na ausência de oxigênio, certo? Nós temos o quarto fator intrínseco, né, que é a composição do alimento, que nada mais é, pessoal, do que os nutrientes presentes em cada alimento.
Assim como todo ser vivo, os micro-organismos precisam desses nutrientes. Eles buscam nos alimentos principalmente os nutrientes: carboidratos, água, proteínas, lipídios, vitaminas. E eles se alimentam desses nutrientes, desses compostos químicos, né, presentes no alimento, para se desenvolver. Por exemplo, os alimentos que são ricos em carboidratos, né, ou açúcares, eles têm uma maior facilidade de desenvolver micro-organismos. Por quê? Porque as bactérias e os fungos têm preferência por esse tipo de nutriente, presente em muitos alimentos. Certo? Nós temos os fatores antimicrobianos naturais. Por que recebe esse nome? Porque são substâncias que estão presentes naturalmente no alimento, ou que foram adicionadas, né, intencionalmente, e que vão impedir, né, ou retardar que esses micro-organismos se desenvolvam num produto alimentício. Então são substâncias que já vêm no próprio alimento, que serve como barreira de proteção contra a ação dos micro-organismos. Aí aqui alguns exemplos, ó. No cravo e na canela tem uma substância chamada eugenol, que aí os micro-organismos têm dificuldade de se desenvolver nesses produtos devido a essa substância. Assim como a alicina lá no alho, timol e isotimol no orégano. A clara de ovo, além da lisozima, também apresenta um pH, né, não tão acessível aos micro-organismos. Assim como também, por isso que falo, substâncias adicionadas intencionalmente, como os conservantes, né, que tem essa função de evitar a proliferação dos micro-organismos, como o nitrato nitrito, ácido cítrico, cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, que tem essa ação antimicrobiana. Ok? Então esses foram os fatores intrínsecos pertencentes ao alimento. Já os extrínsecos, pessoal, destaco principalmente dois: a temperatura e a umidade. Os dois relacionados ao ambiente a qual o alimento está contido, está sendo manipulado. A temperatura do ambiente, né, é importante, tanto afeta para desenvolver melhor o micro-organismo, como para dificultar o seu crescimento. E aí cada um dos micro-organismos apresenta uma faixa ideal para se desenvolver. E aí, de acordo com a temperatura, né, que faixa ideal? Aquela onde há a multiplicação maior, é a chamada zona de perigo, né, que é entre 10 e 60 graus. Mas também abaixo de 10 graus e acima de 60 pode favorecer alguns micro-organismos, tá? Mas é mais difícil. Então, sabendo isso, eu sempre procuro manter os meus produtos alimentícios abaixo de 10 graus e acima de 60 graus. E aí, pessoal, os micro-organismos eles são classificados de acordo com a sua temperatura de desenvolvimento. Temperatura ambiente, não é a temperatura do alimento, certo? E aí nós temos 4 grupos de micro-organismos. Nós temos os psicrófilos, tá aqui a faixa ideal de desenvolvimento desses micro-organismos. Nós temos os psicrotróficos, e se desenvolve melhor em temperatura de refrigeração. Os mesófilos, que se desenvolvem em temperatura ambiente, né, entre 25 e 40 graus. E os termófilos, que já dão preferência por temperaturas maiores, entre 45 e 65 graus. Certo? E nós temos aí a umidade, né? A umidade do ambiente. E aí essa umidade vai ter forte relação com um dos fatores intrínsecos lá do início, que é a atividade de água. Como assim? Eu tenho um ambiente com a umidade alta. A umidade do ambiente alta. E aí eu coloco nesse ambiente um produto, vamos supor, com atividade de água baixa, né? Pouca água livre nesse produto. O que é que vai acontecer, pessoal?
esse alimento ele vai absorver a umidade presente no ambiente para si. Consequentemente, a atividade de água desse alimento vai aumentar. E aí esse produto vai ter uma baixa durabilidade. Certo? Caso esse alimento esteja armazenado em um ambiente com a umidade elevada, a sua atividade de água vai aumentar, porque ele vai absorver umidade, né? Ou seja, a água do meio em que ele se encontra. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, de microbiologia de alimentos. Até a próxima, um forte abraço a todos.